A partir de hoje, semanalmente, nós vamos falar sobre direito empresarial. No Diário Empresarial, coluna semanal com o advogado Gil Santos, que já está aqui na nossa bancada do programa Olho Vivo. Antes de iniciarmos o tema, Gil, seja bem-vindo ao programa. O seu boa tarde a todo mundo que está agora nos assistindo e também nos ouvindo no rádio. Boa tarde, Zé Neto. Boa tarde, Peterson Santos. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui pela TV Diário do Sertão. Bom, eu espero poder esclarecer algumas dúvidas aí. É um segmento que tem crescido a cada dia. As empresas têm a necessidade hoje de ter algum conhecimento especializado. Então, estamos aqui para compartilhar parte desse conhecimento e colaborar com esse setor tão importante da nossa economia. O tema de hoje, o primeiro tema dessa coluna semanal é holding familiar, participações e patrimonial. Gil, o que é o holding, na verdade? Bom, holding, essa é uma palavra que vem do inglês, significa contenção, proteção. Na verdade, é uma empresa, Zé Neto. A holding, ela nada mais é do que uma empresa, porém uma empresa que ela funciona como uma gestora de ativos. Então, é uma empresa que ela recebe patrimônio ou recebe participações de outras empresas, e aí vem as diferenças, né? Quando se fala de holding, hoje o que se popularizou é a holding familiar. É aquela holding que serve para administrar e gerir todo o patrimônio de uma determinada família. Mas, na verdade, existem 3 tipos básicos de holding hoje, que é a holding patrimonial, a holding de participações e a holding patrimonial familiar. Gil, a gente pode considerar o holding como um seguro ou não? Sim, algumas pessoas podem caracterizar o sistema de holding hoje como uma espécie de seguro. Alguns falam até em blindagem patrimonial. Sim. Quando, na verdade, não é bem assim. O que se tem hoje é uma proteção a mais, uma proteção maior e diversas vantagens, né? Eu espero que a gente possa... E quais são as vantagens? Você já especificou, né, o holding familiar, o holding patrimonial, o holding participações, mas quais são as vantagens do holding? Bom, vamos lá, são diversas vantagens, né? Vamos falar especificamente aqui da holding familiar. Você que tem patrimônio, qualquer pessoa hoje que tem algum tipo de patrimônio, é interessante pensar em criar o sistema de holding. Por quê? Primeiro, para planejamento patrimonial. Segundo, para planejamento tributário. Se você, por exemplo, tem rendimento de aluguel, hoje na pessoa física você é tributado em 27,5% da carga tributária aí do imposto de renda. Se você cria e desenvolve o sistema de holding familiar, essa tributação pode cair até 11,5%. Então, a primeira vantagem começa por isso. E quando se fala hoje, por exemplo, em sucessões e direito de herança, eu costumo fazer uma brincadeira com meus clientes, eu costumo perguntar quantos filhos a pessoa tem. Se a pessoa responde que tem 2 filhos, eu sempre digo, não, você tem um a mais. Porque quando você quando você falece, vem o Estado e leva a parte dele. Então, você deixa também o Estado como seu herdeiro. E no sistema de holding familiar, isso não acontece porque dispensa a necessidade de se fazer um inventário. Claro, desde que o sistema seja bem feito e desde que, na sua criação, o projeto obedeça às regras do direito sucessório, como, por exemplo, a sucessão legítima. Para quem está nos acompanhando agora, diante dessas vantagens, você citou várias, na verdade, inclusive do ponto de vista patrimonial, que muitas das vezes gera muita dissidência no próprio âmbito familiar. Mas tem algum risco também? Alguém que decide, né, implantar o holding, ele corre risco também? Claro, existem alguns riscos e eu vou tentar resumir. Esse tema é um tema bem complexo. Eu vou tentar resumir. O primeiro risco é exatamente daquelas situações onde não foi respeitada a sucessão legítima. E o que é que eu falo como sucessão legítima? Bom, vamos ser bem claros aqui. Existem pessoas que nos procuram para criar o sistema de holding pensando, porque às vezes tem um filho fora do casamento, falando aqui em termos claros, e ele quer deixar menos patrimônio, né, para esse herdeiro, digamos, fora do casamento. Então, isso não é possível. Isso não é possível no sistema de holding porque há necessidade de se respeitar o direito sucessório exatamente daqueles herdeiros legítimos. Então, esse é o primeiro ponto. Se você não respeita a sucessão legítima, o sistema fica frágil e qualquer pessoa pode ajuizar uma ação e facilmente ele pode desconstituir o sistema de holding, fazendo esse patrimônio regressar à esfera da sucessão legítima.
Gil Santos, para quem está acompanhando agora, todo e qualquer cidadão ele pode aderir, implantar o sistema holding, ou é aconselhável para determinados segmentos, empresas, pessoas públicas? Não, na verdade, Zé Neto, qualquer pessoa que tenha patrimônio se torna muito atrativo e muito interessante você criar o sistema de holding. Só para exemplificar na prática, funciona assim. Você cria uma empresa e para integralizar o capital dessa empresa, você vai utilizar todo o seu patrimônio. Então, você vai constituir essa empresa integralizando todos os seus bens como capital nessa empresa. Essa operação ela é isenta de tributo. A gente sabe que o imposto de transmissão de bens intervivos, ela tarifa, né, uma tarifa de competência do município, tarifa toda transação envolvendo imóveis entre vivos. E no sistema de holding isso não acontece, porque há uma imunidade tributária, está garantido lá no artigo 156 da Constituição, parágrafo 2º, garante que quando você constitui uma empresa como realização de capital, essa operação ela é isenta de ITBI, que é o Imposto de Transmissão de Bens Intervivos. Então, isso é uma grande vantagem. Por quê? Porque você está levando todo o seu patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica e essa operação ela não tem tributação. Então, essa é uma grande vantagem. Por que isso? Porque com o sistema de holding você tem diversas oportunidades, diversas ferramentas ali à sua disposição para você proteger o patrimônio. Bom, uma vez que esses bens, uma vez que os imóveis são transmitidos à holding, ela passa do patrimônio da sua pessoa física e passa a fazer parte do patrimônio da pessoa jurídica. Esses imóveis, eles são lançados contabilmente como ativo imobilizado dessa empresa e é feita uma operação em seguida que é exatamente a transmissão das cotas sociais dessa empresa para o nome dos herdeiros. Então, é uma operação que a gente chama de uma doação com usufruto vitalício. Então, o instituidor, geralmente é o casal, que criou o sistema de holding, transferiu todos os bens para essa pessoa jurídica, que é a holding, e logo em seguida é feita uma cessão de direitos através de uma escritura pública de doação com essa gravação do usufruto vitalício. Ou seja, todo esse patrimônio que deixou de estar na pessoa física para a pessoa jurídica e essas cotas sociais, ou seja, essa empresa, ela passa posteriormente à titularidade dos herdeiros diretamente, você deixa de ser o proprietário titular e passa a ser o usufruto vitalício. Você permanece na administração e no usufruto até o fim de seus dias. Então, isso é muito vantajoso. Por quê? Porque no falecimento, na abertura da sucessão, é feita apenas a extinção do usufruto vitalício, sem a necessidade de você fazer um inventário, que é um procedimento demorado, moroso, caro. A gente tem uma estimativa de cálculo que no inventário comum, você pode ter uma depreciação de até 40% do seu patrimônio. E com o sistema de holding isso não acontece. A gente escuta falar no linguajar popular de que no inventário, às vezes, muito mais se perde do que se ganha, né? E no holding tem toda essa vantagem, esses benefícios. Gil, para quem quiser saber mais informações sobre o sistema holding ou outros assuntos relacionados ao direito empresarial, como lhe encontrar nas redes sociais? Bom, as redes sociais, nós temos o Instagram, que é Gil Santos Advogado, @Gil Santos Advogado. Nós temos também o nosso site, que é www.gssadv.com. Lá tem todas as informações, tem nossos canais, nossos contatos. É isso aí.